Nunca fui muito de acreditar em coisas estranhas. Trabalho como entregador de delivery há quase 2 anos aqui em Pirenópolis e já passei por todo tipo de situação bizarra. Gente que pede comida e esquece que pediu. Gente que tenta pagar com moeda de outro país. Uma vez, até entreguei um pedido para um sujeito completamente pelado no portão, que agia como se isso fosse normal. Mas nada se compara à noite em que achei que nunca mais veria a luz do dia. Era uma sexta-feira como qualquer outra. A cidade já estava mais calma. Turistas começando a se recolher, ruas ficando silenciosas e o céu de um preto profundo sem lua. Só algumas estrelas teimando em brilhar. Era minha última entrega antes de encerrar o turno. O aplicativo apitou e o pedido apareceu. Uma pizza grande. Endereço no fim da Rua das Mangueiras. Uma rua bem afastada, quase na saída da cidade. Aceitei sem pensar 2 vezes. Era o último do dia. Depois disso, casa, banho e cama. Peguei a pizza na pizzaria de sempre e fui seguindo o GPS. A cada quadra que passava, as casas iam ficando mais distantes uma da outra, os postes de luz mais escassos e a rua mais escura. Quando entrei na Rua das Mangueiras, notei que ela terminava numa curva sem saída. As casas pareciam todas fechadas, com poucas luzes acesas. O número da entrega era 237. Só havia uma casa com esse número, bem no fim da rua, ao lado de um terreno baldio cheio de mato alto e árvores retorcidas. A casa não era velha, mas parecia estar sem manutenção há tempos. O portão de ferro estava entreaberto. O jardim, tomado por folhas secas e galhos caídos. Não havia campainha visível. Estacionei a moto do lado de fora, peguei a pizza e fui até a porta da frente. Bati 3 vezes. Esperei. Nada. Bati de novo. Silêncio. Nenhum som, nenhuma luz acesa por dentro. Nem sinal de cachorro, televisão, passos, nada. Só o vento leve, balançando as árvores e fazendo um rangido estranho no portão. Olhei para o celular. O aplicativo marcava o pedido, como aguardando entrega. Suspirei. Estava cansado e tudo o que eu queria era ir embora. Quando pensei em voltar para a moto e cancelar a entrega, notei que a porta da casa estava entreaberta. Só um pouco, como se alguém tivesse esquecido de fechá-la por completo. Senti um arrepio estranho subindo pela espinha, mas tentei me convencer de que era só o cansaço falando. Falei alto, mais para mim mesmo, que ia deixar a pizza na entrada e ir embora. Empurrei a porta com o pé. Ela cedeu sem esforço, rangendo de um jeito que gelou meu sangue. Coloquei a pizza sobre uma mesinha logo na entrada. Era uma daquelas mesas antigas de madeira escura, com uma toalha empoeirada. Quando me virei para sair, algo me chamou a atenção. Na parede do corredor à esquerda, havia vários quadros. Um deles tinha uma moldura vermelha, meio desgastada. Me aproximei, curioso, e o que vi me fez congelar. Era uma foto minha. Eu estava parado em frente à minha moto, tirada claramente de longe, sem que eu soubesse. Usava a mesma camisa de manga longa que estava vestindo naquela noite. Olhei para o lado. Outro quadro. Outra foto minha, dessa vez saindo da pizzaria. Mais um quadro, outra imagem. Eu atravessando a ponte de pedra do centro histórico, carregando uma sacola de pedidos. As fotos não eram montagens, eram reais. Cores, ângulos, tudo indicava que alguém estava me observando há muito tempo. O coração começou a bater forte no peito. A respiração ficou pesada. Dei 2 passos para trás e escutei a porta bater atrás de mim. Corri até ela. Puxei com força, trancada. Girei a maçaneta, nada, tentei forçar. Tranquei os olhos. Não queria acreditar, mas aquilo estava acontecendo. Pensei em ligar para alguém. O celular estava no bolso. Mas quando tentei destravar, a tela ficou preta. Morto. E eu tinha certeza de que ele estava com bateria momentos antes. Passei a mão na testa e percebi que estava suando frio. Me virei devagar, tentando manter a calma. Precisava encontrar outra saída. Andei pela sala. Tudo era antigo, mas muito limpo. Impecável até demais. Parecia que ninguém morava ali. E ao mesmo tempo tudo estava em ordem. Havia um cheiro forte de mofo, misturado com algo mais sutil. Talvez incenso ou vela queimada. Fui até a cozinha, que ficava nos fundos. Nada. Sem janela, sem porta de saída. Apenas armários velhos, uma geladeira desligada e um relógio de parede parado às 23h14. Voltei pelo corredor. Passei novamente pelas fotos. Agora,
Além das minhas imagens, haviam outras, fotos de outras pessoas. Homens e mulheres, todos com uniforme de entregador. Todos parecendo assustados ou pegos de surpresa. Em uma delas, o rosto de um rapaz estava parcialmente coberto de sangue. Em outra, uma moça chorava com o capacete ainda na mão. Comecei a entender que aquilo não era um acaso. Aquela casa atraía entregadores, pessoas como eu, e elas não saíam de lá. Senti as pernas tremerem. Um pavor real começou a tomar conta do meu corpo. Meus instintos gritavam para correr, mas não havia para onde. Tentei abrir uma das janelas da sala, trancada por dentro com pregos de madeira cruzados. Olhei para trás e vi que o corredor parecia mais longo do que antes. As luzes piscavam, mesmo sem estarem ligadas. Voltei para a porta da frente e comecei a esmurrá-la, gritando por socorro. Nenhuma resposta. O silêncio lá fora era absoluto. Até os grilos tinham parado de cantar. Quando parei para respirar, ouvi passos no andar de cima, leves, arrastados, como se alguém deslizasse os pés pelo chão. Depois um rangido, como se uma cadeira tivesse sido arrastada lentamente. Olhei para a escada. Ela estava escura, mas os degraus estavam visíveis o suficiente para ver que algo se movia. Não era uma pessoa. Era uma sombra, de formato indefinido, mas claramente consciente da minha presença. Recuei até o corredor. Entrei no primeiro quarto aberto que vi e fechei a porta. Tranquei. Estava escuro, mas a luz da rua filtrava um pouco pela fresta das janelas. Havia uma cama, um espelho oval antigo e uma cômoda. Me encostei na parede, tentando controlar o pânico. Os passos pararam do lado de fora. Fiquei imóvel por longos minutos, até que senti algo atrás de mim. Virei o rosto devagar e vi refletido no espelho meu próprio corpo, só que com a cabeça virada para o lado errado, como se meu pescoço estivesse quebrado. O reflexo piscou, e tudo ficou escuro por um segundo. Quando a luz voltou, o espelho estava rachado, e eu estava sozinho. A porta do quarto abriu sozinha com um estalo. Lá fora, tudo estava em silêncio novamente. Saí devagar, tremendo. Atravessei a sala. Voltei até a porta principal, sem tranca, apenas encostada. Abri com cuidado. Do lado de fora, a rua estava como antes. Minha moto parada do mesmo jeito. Andei até ela sem olhar para trás. Liguei e fui embora sem pensar. Quando cheguei em casa, olhei o celular. Estava com 78% de bateria. Entrei no aplicativo para ver o histórico da entrega. Nada. Nenhum pedido registrado naquela noite. Voltei na noite seguinte, só para ter certeza. A casa não estava mais lá. No lugar, um terreno vazio com mato alto e nenhuma construção. Desde então, toda vez que faço minha última entrega do dia, paro por alguns segundos e respiro fundo. Porque eu sei que existe algo esperando, algo que se alimenta de pessoas como eu, que observa, que planeja, e que um dia pode chamar meu nome de novo. Fiquei parado por um tempo, encarando aquelas palavras. Não havia assinatura, data, nem qualquer indicação de quem havia escrito aquilo. Voltei para casa com um incômodo que não me largava. Aquela noite mal dormi, e o bilhete ficou na minha mente como uma sombra grudada. Os dias seguintes foram piores. Cada nova entrega trazia um novo bilhete. Um deles dizia que meu capacete era bonito. Outro dizia que minha jaqueta azul combinava com o tom da noite. Um falava do meu relógio, com detalhes que só alguém muito próximo conseguiria perceber. Comecei a olhar mais ao redor, mas nunca vi ninguém. Nenhum vulto, nenhum passo. Só o silêncio espesso do beco. Pensei em recusar os próximos pedidos, mas a verdade é que o dinheiro era bom demais para ser ignorado. E de alguma forma estranha, eu sentia que se recusasse, algo pior poderia acontecer. Era como se, ao aceitar, eu estivesse mantendo um tipo de equilíbrio. Uma trégua silenciosa com alguém que me observava de longe. Na semana seguinte, recebi um novo pedido. Dessa vez, antes de sair de casa, chequei meu celular várias vezes. Tudo parecia normal. Cheguei ao beco com o coração acelerado. Ao colocar a sacola no chão, percebi que havia algo a mais dentro. Um pequeno envelope branco, selado. Não me contive e abri ali mesmo. A carta escrita à mão dizia: "Hoje quem vai te entregar sou eu." Não voltei para casa direto. Rodei a cidade por quase 1 hora. Parei em um posto. Tomei um café forte. Tentei racionalizar o que estava acontecendo. A ideia de estar sendo vigiado mexeu comigo. Não era só uma sensação, era real.
Alguém sabia onde eu estava, como eu andava, o que eu vestia. Alguém estava brincando comigo. E eu não fazia ideia de quem nem porquê. Naquela noite não dormi. E pela primeira vez desliguei o celular. No dia seguinte, abri o aplicativo apenas por impulso. E lá estava. Novo pedido, mesmo número oculto, mesmo endereço maldito. Mas dessa vez, o texto da notificação era diferente. Dizia última entrega. Fui até lá por uma mistura de medo e necessidade. Já não era mais apenas sobre o dinheiro. Era sobre entender o que ou quem estava por trás daquilo. Ao chegar, tudo parecia igual. Mesmo beco, mesmo silêncio. Mas ao deixar a sacola, percebi que ela estava leve demais. Abri ali mesmo e vi que dentro havia apenas um espelho pequeno. Preso ao vidro, um novo bilhete, escrito com a mesma caligrafia cuidadosa. Você me lembra quem eu fui. Não entendi. Levei o espelho comigo. Em casa sentei e fiquei olhando para o próprio reflexo. Quase esperei que algo se mexesse atrás de mim, que algum rosto surgisse no vidro. Mas nada aconteceu. Naquela noite e nas seguintes, nenhum novo pedido chegou daquele número. Nenhuma notificação. Nenhum bilhete. Era como se a presença tivesse desaparecido. Ou talvez tivesse encontrado o que queria. Não sei. Mas o que mais me assusta é saber que tudo isso aconteceu em silêncio. Sem toque de campainha, sem vozes, sem aparições. Só uma troca invisível entre quem entrega e quem observa. Hoje em dia, ainda passo longe da Rua das Palmeiras. O beco está lá igual, esperando. Às vezes penso que aquilo não acabou, só está em pausa. E em outras noites, quando o celular vibra tarde demais, eu hesito antes de olhar. Porque nunca se sabe quando um número desconhecido vai reaparecer. E nem quem está do outro lado da linha.